Olá, internautas! O mundo está girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. O Sol gira em torno de outras estrelas e está tudo girando no universo. Aqui na nossa matraca giratória vai girando a política e os acontecimentos na nossa Cauípe TV. E como a história ela é um carro cheio de um povo contente, né? Que atropela indiferente todo aquele que a negue, como diz o Chico Buarque de Holanda em uma de suas canções, o algoz do Lula foi suspeito de ter condenado Lula de uma forma direcionada, intencional, em um grande circo nacional montado, inclusive, com o STF na época, que agora os bolsonaristas são contra o STF. Mas esquecem que foi o STF que ordenou a prisão do Lula, que proibiu o Lula ser ministro da Dilma, que garantiu o impeachment, a base jurídica para o impeachment da Dilma. Então, o STF foi serviçal dos interesses desde 2013 do grande capital financeiro brasileiro, que culminou com a eleição do Bolsonaro. O STF não pode estar reclamando do Bolsonaro, mas agora os bolsonaristas estão revoltados, querendo inclusive o impeachment do STF, porque depois de ser demonstrado, inclusive internacionalmente, tem uma matéria muito importante no Le Monde Diplomatique, um jornal francês, tem uma história grande, que mostra como o Departamento de Estado dos Estados Unidos interviu produzindo o Moro. O Moro é um produto de um esquema internacional para destruir a Petrobras e destruir também o mercado da indústria da construção civil, já que nós, brasileiros, tínhamos as maiores construtoras do mundo, inclusive disputando com as construtoras americanas. A Odebrecht, que foi condenada, a OAS, Queiroz Galvão, todas as construtoras grandes do Brasil que foram condenadas por corrupção, na verdade era para ser condenados os seus dirigentes, mas não, foram destruídas as empresas, inclusive com perca de milhares e milhares de empregos. Junto com isso, a Vaza Jato, através da interceptação das conversas dos procuradores, comandado pelo ex-juiz, ex-ministro e ex-político Moro, foi evidenciado que existia toda uma articulação, que o único interesse da Lava Jato era condenar o ex-presidente Lula. Nós observamos que realmente houveram muitos problemas, porque o Partido dos Trabalhadores, no seu governo, ao invés de desenvolver uma ampla campanha de combate à corrupção, deixou, em certo sentido, que a coisa continuasse acontecendo, como vinha acontecendo desde a época dos militares, quando lá foi criado o 5º Exército, que eram os coronéis que comandavam a corrupção dentro das estatais, isso é, Petrobras, Furnas, todas as grandes estatais hidrelétricas ligadas ao setor da mineração, da energia, né? Todos esses segmentos foram dominados a partir de 1973 pela estrutura de corrupção dos militares, que continuou depois com Collor, continuou com Fernando Henrique, que era para ter sido detonada no governo da esquerda, no governo Lula. O governo Lula foi, dentro da sua visão de fazer aquela frente ampla, uma base enorme de manutenção do governo, o Lula manteve-se na posição de deixar rolar. E deixar rolar, deu no que deu. O governo Lula abriu uma série de prerrogativas, tanto para a Polícia Federal como para os procuradores, ampliou as liberdades democráticas, a liberdade de atuação, deu poder aos órgãos de fiscalização e de investigação, e com as leis que ele desenvolveu, terminou dando as condições para que ele fosse acusado e culpado por um esquema todo montado. O STF observou que, primeiramente,
nunca era para ter sido em Curitiba, que foi apenas com uma forma de pressão, de mostrar que o Moro era o grande juiz. Não era para ter sido o fórum em Curitiba. Desde o início, o fórum de análise e julgamento do processo do Lula era para ter sido onde tudo ocorreu, em Brasília. Então, o local já estava errado. E o que é impressionante, Lula passou 585 dias preso, e o processo que era para ter sido julgado passou 2 anos e meio. Esse processo que agora acabou na mão do STF, o STF extinguiu os processos contra o presidente Lula, passaram 2 anos e meio para ser julgado pelo STF. Na verdade, o maior tempo para se julgar um processo emergencial de urgência como foi esse, para poder acabar os processos contra Lula em Curitiba, e evidentemente que vai ter outros processos, vai continuar a ter processo em Brasília. Mas esse período aí o Lula tem condições de ser o candidato a presidente. E o que houve de ainda mais sério é que o ex-ministro Moro foi claramente demonstrado que ele fez um jogo de interesse próprio. Ele inviabilizou o principal adversário do Bolsonaro para depois ser ministro da Justiça. Olha de quê? Da Justiça do governo Bolsonaro. O Bolsonaro também não muito contente com essa questão, deu logo um chega para lá no Moro, que o Moro queria ser mais importante do que o Bolsonaro. Então, o que acontece? O Bolsonaro está muito feliz porque o Moro está sob suspeição, é um juiz suspeito, é um juiz que não serve para ser juiz, tanto que não é mais, agora está servindo às empresas que ele mesmo destruiu, para tentar ver se existe uma recomposição. Sem ser um político, na última pesquisa, 60% da população brasileira contra, rejeita o nome do Moro, e ele se acabou politicamente sem nunca ter sido. Nem começou o mundo da política, e ele já se descaracterizou como um juiz parcial, que já tinha uma norte, tinha uma definição, que tinha a imposição do Estado americano durante o governo Trump, e agora está sendo revelado porque com o novo presidente, com Biden, as coisas estão diferentes. É um candidato democrático, é um presidente democrático, e está evidenciando que o Departamento de Estado, a CIA, o Pentágono, os órgãos de segurança, a repressão internacional dos americanos agiram no Brasil, não só colocando um grampo na Dilma, como nós ficamos sabendo na época, como também treinando. Vieram treinadores aqui para o Brasil, treinaram, prepararam os procuradores e o ministro. Agora, o STF definiu de forma acertada, estava cometendo uma grande injustiça dentro de um processo político, e definitivamente demonstrou que o Moro, ele trabalhou desde o começo para um time dos interesses dele e dos seus aliados, e em momento algum quis fazer a história, como dizia na época, propalava a justiça para todos. A justiça foi das elites, a justiça foi para os ricos, e agora essa reparação histórica coloca Lula no campo da disputa política, o que é muito salutar para a nossa democracia, e coloca o Moro no canto da história que ele merece, que é o lixo da história. Moro hoje faz parte de um passado podre que criou condições subjetivas. Inclusive, quem quiser questionar o meu pensamento, eu peço que, olhando aí nos autos do processo que condenou Lula, qual é a prova que tem contra o presidente Lula. Ele foi preso sem nem ter prova. Está sendo restaurado os direitos políticos do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, e está sendo condenado por lixo da história o ex-ministro, ex-juiz Moro, que é o lugar que ele merece. Um lixinho da história para quem
quis transformar o Brasil no lixo que nós estamos vivendo. Continuamos aqui na nossa matraca giratória na Cauípe TV.